quando Martinho Lutero levou suas 95 teses da justificação da fé, ele rompeu de vez com o cordão que ligava o homem à obrigatoriedade salvífica da Igreja. E foi uma questão de tempo para que, sem a Bíblia, sem Deus e sem a Igreja, os homens encontrassem uma nova fonte de iluminação. Quando surge Lutero e redescobre a salvação pela graça mediante a fé, ele revoluciona a vida como um todo, não apenas a vida religiosa, mas a vida política, a vida econômica, a educação, a saúde, a própria ciência como um todo. Por quê? Porque basicamente o ser humano, ele é um só. Então, quando Lutero basicamente sepulta a Idade Média e dá início à modernidade, ele o faz simplesmente ao relacionar ou reequacionar o ser humano ao seu devido valor. Por isso, o teocentrismo é deixado de lado e, pouco a pouco, o antropocentrismo surge como novo paradigma. E agora diziam, vamos entender o ser humano tão somente através da razão. Então há muitas nuances do Renascimento e algumas coincidem mais com o protestantismo e o pensamento religioso, e há outros aspectos do Renascimento que são mais céticos em relação à religião e à revelação religiosa. Isso vai desembocar no Iluminismo. O Iluminismo é o período entre o século XVII e XVIII, quando a razão se torna mais e mais importante. Mas o Iluminismo também reflete esse período que divide o Renascimento mais cético e secular do Renascimento mais inclinado para a religião. Então você tem o Iluminismo cético, que põe o homem no centro das coisas, o homem e suas ideias. Há um famoso pensador do século XVII, René Descartes, que disse a famosa frase, penso logo existo. Em um certo sentido, você não está começando com Deus, você começa com um homem. Descartes era um pensador religioso, fervoroso, e pensava sobre Deus imediatamente seguindo esse raciocínio. Penso, logo existo. Mas de onde tirou essa capacidade de pensar e raciocinar? Isso significa que existe alguém maior do que eu e que é capaz de me dar isso. Portanto, nós temos um Deus e eu uso o meu cérebro e a minha razão para desvelar essa criação que Deus fez, que Ele fez acessível à minha compreensão. Posso aprender sobre a realidade física, posso aprender sobre a realidade moral, posso aprender sobre o lugar do homem no universo usando a faculdade da razão. E isso não era tão incompatível com o pensamento católico ou mesmo com o pensamento protestante. A ideia de que as leis naturais e as leis da moral poderiam ser descobertas pela razão. Mas o iluminismo cético, secular, pegou essas ideias e colocou o homem cada vez mais e mais no centro disso. E logo ele começou a se perguntar se Deus realmente existe e se esse mundo externa realmente existe. E os pensadores, principalmente alemães, Immanuel Kant e outros, dividem o mundo no mundo dos fenômenos, onde vivemos e podemos tocar as coisas e testá-las. E o mundo númeno, o mundo das verdades espirituais, das verdades morais. E eles separam muito as duas coisas. Na antiguidade, Aristóteles e depois outros pensadores da Idade Média pensavam que a partir das observações do mundo físico, você Mas Kant disse não. Podemos fazer observações morais através da oração, talvez através de revelações especiais da Bíblia, mas não desse outro jeito. E logo o pensamento na Alemanha se tornou muito separado entre o mundo dos valores, o que o homem significa, o que é importante moralmente e o que a ciência pode nos dizer, o que podemos observar fisicamente. O movimento conhecido como racionalismo, que atingiu sua principal expressão entre os séculos 17 e 18, propunha que tudo deveria ser conhecido pela razão. Esse movimento se opunha à escola anterior, o empirismo, que dizia que a verdade
poderia ser conhecida através das deduções dos sentidos. O racionalismo era fundamentado na exatidão da matemática, tendo em René Descartes seu principal expoente e grande influenciador de Gottfried Leibniz, Baruch Spinoza e Immanuel Kant, que foi o resgatador do iluminismo. Mas a aridez do racionalismo acabou por provocar a volta do empirismo e a supervalorização do indivíduo, que inaugurou um período que ficou conhecido Eu creio que a modernidade foi um afastamento disso, né? Você transformar o ser humano, a sua essência, somente em ser puramente cognitivo, pensante. Acho que a partir disso que foi, não deixa de ter sido um afastamento dessa tradição judaico-cristã. Você teve a reação romântica, que foi importante por um lado, mas acho que foi muito longe por outro, né? Foi você tentar reduzir o ser humano e a sua experiência mais legítima como os afetos, né? Então a razão teria que ser praticamente deixada de lado enquanto um guia confiável para a verdade, para a vida. Você tem os exageros de William Blake, né? Que é um poeta inglês muito importante, muito rico, mas que contavam experiências, né, afetuosas que ele teve, que deixavam sempre as pessoas em suspenso, né? O romantismo que ocorreu nas últimas décadas do século XVIII e grande parte do século XIX escancarou as portas para a consolidação da subjetividade, resgatou a idealização, chancelou o egocentrismo e deu vazão e valor ao sentimento. Autorizado à fuga e ao devaneio, o homem voltou para si mesmo, para seu mundo interior, para, com sorte, escapar de um mundo em convulsão. Ao se voltarem para o exame do que se passa no interior do humano, os pensadores que criaram e foram influenciados por essa visão desenvolveram observações por vezes precisas, por outras completamente românticas, a respeito de nossa espécie. Jean-Jacques Rousseau, por exemplo, idealizava o humano e defendia a ideia de que os homens eram naturalmente bons ao nascer. Porém, com o passar do tempo, eram corrompidos pela sociedade. Portanto,